Olá, sou Jean Lopes, acadêmico do curso de especialização em gestão pública municipal pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Polo de Camapuã, coordenada pelo professor Dr. José Roberto da Silva Lunas. Eu, Jean Lopes, e minha colega de curso, Maria Joventina Pereira, realizamos um artigo de trabalho de conclusão de curso com o título Gestão dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, nas escolas públicas municipais de Camapuã, estado do Mato Grosso do Sul. Bom, criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola tem por finalidade prestar assistência financeira em caráter suplementar às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, além das escolas privadas de educação. O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e pedagógica das escolas, além do reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica. Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convênio e de acordo com o número de alunos extraído do censo escolar do ano anterior ao do repasse. O dinheiro do PDDE destina-se à aquisição de material permanente, manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar, aquisição de material de consumo necessário ao funcionamento da escola, avaliação de aprendizagem, implementação de projeto pedagógico e desenvolvimento de atividades educacionais. Em relação à sua execução, as escolas públicas de educação básica, com mais de 50 alunos, devem criar unidades executoras para receber diretamente recursos do PDDE. Nas escolas com até 50 alunos, é facultada a criação de unidade executora. Caso ela não seja formada, a escola pode receber o recurso por meio de entidade executora, prefeitura ou secretarias de educação distrital ou estadual, a que esteja vinculada. No caso das escolas privadas da educação especial, os depósitos são realizados nas contas de suas entidades mantenedoras. Os repasses dos recursos são feitos em parcela única anual, por meio de depósito nas contas bancárias abertas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, em banco e agência com os quais a autarquia mantém parceria. Com relação à prestação de contas, devemos nos ater aos seguintes passos. As unidades executoras das escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal encaminham a prestação de contas dos recursos recebidos às prefeituras ou secretarias de educação até o dia 31 de dezembro do ano do repasse. Da posse das prestações de contas das unidades executoras, as prefeituras e secretarias de educação devem, primeiro, analisar as prestações de conta e arquivar toda essa documentação. Segundo, consolidar e emitir parecer conclusivo sobre as prestações de contas encaminhadas pelas unidades executoras das escolas de sua rede de ensino. Terceira, prestar contas ao FNDE dos recursos transferidos para o atendimento às escolas que não possuem unidades executoras. E quarto, encaminhar a documentação até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente ao ano do repasse ao FNDE. As escolas mantenedoras de escolas privadas de educação especial devem apresentar sua prestação de contas diretamente ao FNDE, até o dia 28 de fevereiro do ano seguinte ao do recebimento do recurso. Conforme documentos do Fundo Escola, para que a escola possa planejar e executar seus projetos e planos de ação, é necessário que ela tenha autonomia para executar seu plano de gestão pedagógica, administrativa e financeira. Para tanto, é fundamental que as autoridades envolvidas na escola, como todos aqueles que direta ou indiretamente tenham a responsabilidade de acompanhar ou fiscalizar a gestão orçamentária das verbas públicas, nesse caso em específico as verbas destinadas à unidade escolar, conheçam um conjunto de procedimentos estabelecidos por lei. A utilização de verbas públicas segue um conjunto de procedimentos que variam de acordo com o montante a ser gasto e com o tipo de serviço a ser adquirido. A sociedade, ao pagar impostos e contribuições, financia as políticas públicas, entre elas as políticas educacionais. Nessa direção, é fundamental garantir o cumprimento dos dispositivos legais no que se refere ao financiamento da educação. Com base nesse exposto, queremos refletir um pouco
sobre o programa PDDE nas 2 escolas públicas municipais escolhidas para fundamentar esse trabalho. As escolas municipais Ernesto Solon Borges e Lucas Alves do Vale recebem anualmente os recursos do programa Dinheiro Direto na Escola e acreditam que esse processo de descentralização é de fundamental importância para a gestão democrática e participativa de todos os atores envolvidos no cotidiano escolar, pais, alunos e funcionários de um modo geral, uma vez que ela é balizada pela Constituição Federal de 1988, que fala da democracia participativa, criando instrumentos para o exercício popular. Segundo o diretor da unidade escolar, é de fundamental importância a participação de toda a comunidade escolar no planejamento, na tomada de decisões, no investimento, bem como na fiscalização dos recursos do PDDE, destinado às escolas do nosso município. Devemos ter respeito pelo que é do povo, pelo que é público, pois é reflexo dos impostos pagos por cada cidadão que estão em jogo. Segundo ele, é fundamental agir com responsabilidade, com transparência e com exatidão no uso de recursos públicos como o PDDE. A educação é o meio pelo qual o ser humano se torna um cidadão convencido de seus direitos, ideais e valores éticos. A comunidade escolar passou a ter a atribuição de definir prioridades e fiscalizar o uso adequado dos recursos públicos que chegam às escolas através do controle social. Trata-se de um dever muito mais que um direito, de assumir responsabilidades com todos os atores envolvidos nesse processo de maneira organizada e de forma participativa. É de grande importância a necessidade de inovação e participação da comunidade escolar nos dias de hoje, no que diz respeito ao processo educacional, sendo que por este perpassa a gestão financeira e participativa da unidade escolar. Há que se fiscalizar o uso dos recursos públicos para que os mesmos sejam utilizados de maneira consciente, eficiente e mais perspicaz possível dentro de um contexto de participação da comunidade escolar para o benefício de todos os alunos, pois a melhora no desempenho das aulas é nitidamente perceptível. A inovação que o PDDE trouxe para a outra unidade de ensino, pesquisada, segundo a diretora, foi o olhar mais coletivo, pois ele é marcante à comunidade escolar devido a seus impactos visíveis e próximos do cotidiano. Vemos que o programa possibilitou uma postura que talvez antes não houvesse nessa instituição. O programa trouxe o debate acerca da utilização dos recursos no espaço escolar, também trouxe práticas mais participativas dentro da unidade pesquisada. Porém, vimos que esta escola ainda precisa avançar em termos de maior participação de seus sujeitos nos processos decisórios. A escola não é um depósito de pessoas sem alternativas. É nela que formamos pessoas capazes de se reconhecerem como cidadãos, reconhecerem suas necessidades e elegerem suas prioridades com transparência, responsabilidade e cidadania. Então, podemos afirmar, tendo como base essa realidade, que de alguma forma esse programa induziu práticas mais participativas. Todavia, não generalizamos essa afirmação na medida em que esta é apenas uma realidade dentro de um espectro infinito de outras vivências que estão sendo gestadas em outros espaços. Verificamos que, apesar de ter surgido em um contexto neoliberal de reformas, o PDDE, ao mesmo tempo, trouxe práticas que estão transformando as relações de participação nesse espaço escolar, mesmo que em níveis ainda insuficientes. Assim, mostramos uma fragilidade nesse sistema neoliberal. Na medida em que o objetivo foi enxugar gastos, simultaneamente vimos contradições que, em longo prazo, podem transformar substancialmente os espaços de participação no seio das escolas. Apesar de ratificar que os valores continuam na lógica do enxugamento, vemos que o programa trouxe perspectivas positivas em seu interior e que devem ser apropriadas pelos gestores que almejam aprofundar os níveis de participação no interior das escolas com vistas a induzir a democratização dos processos de gestão escolar. Gostaria de agradecer ao coordenador do nosso curso, professor Dr. José Roberto da Silva Lunas, que também foi o nosso orientador nesse trabalho de conclusão de curso, e aos demais professores, a minha colega em especial, Maria Jomentina Pereira, Tina, companheira de artigo, e aos demais colegas de curso, e aos tutores, Amanda, Tainara,
que são do Polo de Camapuã, e aos tutores à distância, a Edna, o Camilo e o Gutenberg. Além de agradecer ao tutor do Polo de Camapuã, professor Elizardo. Obrigado a todos.